O quinto artigo de fé do metodismo histórico trata da suficiência das Santas Escrituras e diz: as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, de maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Entende-se por Santas Escrituras os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, de cuja autoridade nunca se duvidou na Igreja. No sexto artigo, que trata do Antigo Testamento, encontramos o seguinte: o Antigo Testamento não está em contradição com o Novo, pois tanto no Antigo como no Novo Testamento, a vida eterna é oferecida à humanidade por Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, sendo Ele mesmo Deus e homem. Portanto, não se deve dar ouvidos àqueles que dizem que os patriarcas tinham em vista somente promessas transitórias. Embora a lei dada por Deus a Moisés quanto às cerimônias e ritos não se aplique aos cristãos, tampouco os seus preceitos civis devam ser necessariamente aceitos por qualquer governo. Nenhum cristão está isento de obedecer aos mandamentos chamados morais. Assim, conforme prescrito no 11º artigo de fé do metodismo, as obras voluntárias que não se achem compreendidas nos mandamentos de Deus, as quais se chamam obras de superrogação, não se podem ensinar sem arrogância e impiedade, pois por elas declaram os seres humanos que não só rendem a Deus tudo quanto lhe é devido, mas também, de sua parte, fazem ainda mais do que devem, embora Cristo claramente diga: quando tiverdes feito tudo o que se vos manda, dizei: somos servos inúteis. Portanto, devemos ter o cuidado para não nos envaidecermos arrogantemente com obras que ultrapassam o que Deus exige de nós nas Santas Escrituras. Isso é sacrifício de tolo, conforme ensina o sábio em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Por outro lado, devemos também estar vigilantes para não sucumbirmos numa relativização dos mandamentos de Deus através de releituras e ressignificações que fazem com que ideologias e comportamentos reprovados nas Escrituras Sagradas sejam acolhidos e normalizados no seio da Igreja. Isso pode até nos tornar mais agradáveis ao mundo, mas será que nos tornará mais agradáveis a Deus? Não esqueçamos do questionamento do apóstolo Paulo aos Gálatas: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Na Constituição da nossa Igreja, em seu artigo 4º, está escrito: a Igreja Metodista adota os princípios de fé aceitos pelo Metodismo Universal, os quais têm por fundamento as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, testemunho escrito da revelação divina dado por homens movidos pelo Espírito Santo, os quais, no caso, as quais contêm tudo quanto é necessário para a salvação e são suficiente regra de fé e prática para os cristãos. Temendo serem vistos como radicais,
há cristãos cortando as suas raízes. E para não serem vistos como fundamentalistas, há cristãos negando o seu fundamento. Diante de tudo isso, eu fico a pensar: será que as Escrituras Sagradas ainda são mesmo suficiente regra de fé e prática para os cristãos hoje em dia? Deus nos ajude a permanecermos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular.